Eu vou te fazer uma pergunta, mas para você entender o motivo da minha pergunta, eu preciso te mostrar antes o contexto dela. O Índice Geral de Mercado Imobiliário Residencial é um índice bem interessante que mostra dados sobre o preço dos imóveis com base nos laudos de imóveis financiados pelos bancos. E por que eles são tão bons? Porque eles consideram a localização, a área do imóvel, as características da vizinhança, a qualidade do material utilizado no acabamento, o número de quartos, banheiros, enfim, é bem completo. E a base de dados é de imóveis em mais de 4.000 municípios em todos os estados brasileiros. Então, a fonte dos dados é muito boa. E o que os dados nos mostram? A linha amarela é o preço dos imóveis no Brasil. E o tracejado é a média do preço dos imóveis no Brasil. E esse período aí vai de 2015 até agora, 2022. Então a gente já tem alguns bons anos de dados para analisar. Nós percebemos que os imóveis no Brasil, eles estão aí nos últimos tempos com uma valorização que está muito acima da média histórica. Só que é claro que o Brasil ele é muito grande, você sabe disso, né? Do Acre lá, Amapá, até Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem um monte de cenários diferentes. Então vamos pegar aqui as regiões, por exemplo, aquelas que mais estão se valorizando, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Eles estão bem acima, inclusive, da própria média brasileira, que já está acima da média histórica. A gente tem também mercados muito quentes como Brasília, Goiânia, Curitiba, enfim, esses que você está vendo na tela são aqueles mercados que mais acabaram se destacando nos últimos tempos. E por que eu trouxe todo esse contexto para você? Pra você entender o que eu vou te perguntar agora, né? Até quero agradecer todo mundo que escreveu, dando insights da sua própria cidade. Por exemplo, o pessoal falando aqui do mercado em Santa Catarina, principalmente em Joinville, aqui no Recife, aqui embaixo o Joubert falando do Rio de Janeiro. E eu quero que você me conte nos comentários como é que está os preços dos imóveis na sua cidade. E você pode falar, Rob, tá super aquecido. Rob, os preços estão meio devagar. Na verdade, não tá andando muito pra frente. Rob, aqui tá um absurdo. O negócio subiu 30%, 40% aí nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos. Rob, aqui, por incrível que pareça, tá tendo até desconto porque tem muito imóvel empacado. Cara, os comentários são 100% seus. Fique super à vontade para você escrever como é que está o preço dos imóveis residenciais aonde você mora. Quando nós falamos de construção civil, mercado imobiliário, imóveis de modo geral, a gente sempre tem que falar sobre a inflação da construção civil, né? O INCC é o IPCA, digamos assim, né? O índice de inflação dos gastos com mão de obra e materiais da construção civil. E ele é muito importante porque ele é usado para reajustes das parcelas de contratos de compra e nos financiamentos imobiliários de empreendimentos que estão na planta ou em fase de construção. Quando nós pegamos o INCC nos últimos anos, olha só, 2018, 2019, até meados ali de 2020, ele estava super controlado, né? A partir ali do C19, aí começou a subir a inflação dos materiais de construção e tal. Aí já tivemos uma elevação, né, contemplando 2020, passou 2021 uma inflação elevada também na construção civil e 2022 até agora continua elevado. Quando a gente pega o acumulado de 2018 até o momento que eu estou conversando com você, já deu 38,15% de inflação na construção civil. E aqui eu vou trazer um insight de um player muito importante no mercado imobiliário brasileiro, que é a EZTEC, a construtora de médio e alto padrão em São Paulo. E a própria EZTEC, através do seu conselho de administração, falou que a EZTEC vem observando sucessivos incrementos nos custos de construção. Quando você tem um aumento nos custos de construção, o que acaba acontecendo para a construtora? A compressão nas margens brutas dos projetos em execução, ou seja, aqueles que já estão em andamento, você tem a compressão das margens, e aqueles que ela ainda vai realizar os novos lançamentos, eles têm maior dificuldade de ter aquelas margens que eles gostariam de atingir. Beleza, eu entendi, isso daí afeta a vida das construtoras, mas eu não sou construtor. O que isso afeta na minha vida na prática? Todo mundo quer ou mudar para uma casa maior, mais confortável, mais moderna, num bairro melhor, ou aqueles que não querem se mudar, querem reformar a casa atual, né? Dar uma incrementada, dar um upgrade, dar uma melhorada para ele e para a família viver com mais conforto, mais segurança. E aqui eu vou trazer relatos de pessoas que reformaram sua casa nos últimos tempos. Olha que interessante, né? O José Servo, 48 anos, que é advogado, ele gastou 40 mil a mais na reforma do apartamento dele do que ele estava planejando. Um outro relato aqui da Fernanda França, que é funcionária pública de 38 anos. Ela tinha planejado gastar 80 mil no começo, só que ela já
percebeu que se transformou em 120 mil. Inclusive, se você trabalha com construção civil, seja na parte de venda de materiais ou na prestação de serviços na construção civil, você pode dar os seus relatos sobre todos esses últimos meses. Ou, é claro, se você também fez uma reforma na sua casa nos últimos meses. Como eu falei agora há pouco, cara, os comentários é todo seu. Indo para a esfera das construtoras negociadas na Bolsa de Valores, vamos ver como é que tá aí os resultados delas, as prévias que elas acabaram de soltar super quentinho aqui, das vendas de imóveis, de distratos. Dá uma olhada, a EZTEC, por exemplo, em 2021, no último trimestre, ela estava tendo aqui as vendas, né? Patamar muito bom. Tá? Começou o ano, as vendas acabaram reduzindo. Vendas líquidas, para quem não sabe, o quanto que ela vendeu menos os distratos, ou seja, as pessoas que, né, cancelaram ali o contrato e falaram, não, eu não vou continuar com essa compra e venda aqui. Para não ficar enviesado em apenas uma construtora, eu vou pegar outra construtora, 6 meses iniciais de 2022, comparado com 6 meses iniciais de 2021. As vendas líquidas, que eu já expliquei para você o que significa vendas líquidas, né? Você vai subtrair ali os distratos, as comissões de vendas, é óbvio, tem pessoas para vender os imóveis, você tem que pagar comissões para elas. As vendas líquidas acabaram caindo 26% de 2021 para 2022. Né? Vamos pegar mais uma construtora. Essa daqui é interessante porque ela é focada na região sul do país. Você sabe muito bem que a EZTEC é focada em São Paulo. Como o Brasil é muito grande, o mercado imobiliário ele não é uma coisa só para o Brasil inteiro. Né? Então, quando a gente vê as vendas líquidas da Melnick, você percebe que nós tivemos aqui um segundo trimestre de 2022 melhor dos últimos meses. Né? Olha só que interessante. Daqui uns dias as construtoras, todas elas da Bolsa, vão divulgar todos os seus números integrais, porque essas são as prévias que elas soltam, né? Nos seus relatórios do segundo trimestre de 2022. Vai ser bem legal para a gente analisar como é que tá todas as construtoras da Bolsa Brasileira. Falando em contexto imobiliário brasileiro, os financiamentos em 2021 maravilhosamente bem, né? 65% de crescimento, 205 bilhões de reais em financiamento imobiliário no Brasil, foram mais de 866 mil unidades financiadas, mais que o dobro de 2020. Só que o que aconteceu nos últimos meses para cá? Lembra da taxa de juros? Lá na casa dos 2 e pouquinho, veio subindo, veio subindo, veio subindo. Hoje, nesse momento que a gente está conversando, está 13,25, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu fui dar uma cavocada, uma pesquisada para você, como é que estão em 2022 os financiamentos imobiliários, e fui lá na Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Quando a gente compara janeiro de 2021 com 2022, a gente teve um aumento nas unidades que foram financiadas para aquisição. Nós já tivemos uma redução em fevereiro, tivemos uma redução em março, dá uma olhada aqui a queda, tivemos uma redução na comparação de abril e tivemos também uma redução na comparação de maio. Na minha visão, eles demonstram que está tendo uma desaceleração nas pessoas que estão utilizando o financiamento imobiliário para comprar a sua casa. E até eu vou atualizar você com quanto que as grandes instituições financeiras estão cobrando hoje do financiamento imobiliário. Entre as grandes instituições mais conhecidas dos brasileiros, você vê que a Caixa, como sempre, né, cara, historicamente, desde que eu me conheço por gente, a Caixa é aquela que acaba cobrando a taxa de juros mais barata. Então o mais barato hoje, né, tá saindo aqui 7,60 ao ano e o mais caro 15,33 ao ano. Mas eu vou trazer os dados na prática para você conseguir mentalizar o quanto que a pessoa gasta mais. Quando a gente volta para 2020, né, a gente entra na máquina do tempo e volta a 2 anos, o custo efetivo total de um financiamento imobiliário, o que envolve isso daqui? Todas as taxas que serão pagas pelo comprador. Juros, despesas administrativas do banco, tributos, né? Então é tudo mesmo. Dava ali na média 7% ao ano. Hoje, o custo efetivo total de um financiamento imobiliário está na média aí, né? Como você viu, tem várias taxas de juros das instituições financeiras, 9,8% ao ano. Então o que isso representa na prática de custos? Dá uma olhada aqui que ficou bem legal para você compreender. Imagine que a pessoa vai financiar pelo prazo de 30 anos, que é o mais comum utilizado pelos brasileiros, pelo sistema de amortização constante, que também é o mais utilizado aí pelo pessoal quando vai financiar os imóveis. E eu coloquei 3 opções: um imóvel de 250 mil, um imóvel de 500 mil e um imóvel de 1 milhão. Todos eles, a pessoa deu o valor de entrada de 30% e financiou o resto. Então vamos para o primeiro caso aqui, ó.
Imóvel de 250 mil, ele deu entrada de 30 mil, ou seja, 75 mil ele já pagou e ficou sobrando 175 mil. Esse valor que está no quadradinho amarelo é o que ele vai financiar no banco. Então essa operação aqui, lá no ano de 2020, o custo efetivo total com aquela taxa de juros da época daria para ele esses 175 mil se transformando em um pagamento de 354 mil ao longo dos 30 anos. Hoje, com esse novo custo efetivo total, já passaria de 175 mil para 422 mil. Você está vendo aqui, ó, estou passando o mouse para você. Agora a gente analisando um imóvel de 500 mil. Você deixou já 150 mil de entrada e vai financiar os outros 350 mil. Beleza, ao final de 30 anos, você paga 707 mil lá em 2020. Hoje, você já vai pagar, ao final desses mesmos 30 anos, 844 mil. E o terceiro e último cenário, que é um imóvel de 1 milhão, você já deixou 300 mil de entrada e vai financiar o restante 700 mil reais. Esses 700 mil reais, eles se transformarão em 1 milhão e 400 mil que você pagou ao longo de 30 anos. Mas esse cenário em 2020, porque agora em 2022, ele seria de 700 mil para 1 milhão e 700 mil. Se você comprou recentemente um imóvel financiado ou se você está pensando em financiar, você já sabe, né? Os comentários também são todos seus. Pode contar aí os insights que você teve nas visitas aos bancos, na conversa, como é que ficou a taxa de juros. Saindo os resultados das construtoras, eu me comprometo a trazer a atualização aqui dos resultados delas completaço e sempre atualizando com as novas informações que vão surgindo do mercado imobiliário brasileiro como um todo. O nosso bate-papo vai chegando ao final. Um forte abraço e eu te vejo no nosso próximo encontro.